Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos no capítulo 16 e 17 do livro de Números. Aliás, perdão, capítulos 17 e 18. Ontem nós fizemos, o 16, hoje 17 e 18. E a gente continua dentro daquele contexto da revolta, de Coré. E todos aqueles homens ali que trouxeram seus turíbulos, como nós vimos ontem, diante do Senhor, que haviam ali realmente se revoltado, contra Moisés, se revoltado contra o próprio Deus. E então, aqueles homens são consumidos ali, pelo fogo. E nesse contexto nós entramos no capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire os turíbulos que estão no meio do incêndio e espalhe ao longe o fogo, pois são objetos consagrados. Então, ali, diante daquilo que havia acontecido, o Senhor diz a Moisés que tome então os turíbulos, que diga a Eleazar, filho de Arão, que pegue aqueles turíbulos porque eles eram uma coisa santa, Então, mais uma vez aqui, dizendo sobre os objetos sagrados, sobre as coisas santas, E trazendo para a nossa realidade, o zelo, mais uma vez, que nós devemos ter em relação às coisas santas, aos objetos sagrados, Eu não vou pegar essa Bíblia aqui, não vou rasgar a Bíblia, não vou colocar fogo na Bíblia, não vou desprezar, jogar no chão, eu não vou pegar uma imagem dos nossos santos, jogar no chão, quebrar. Muitas pessoas fazem por aí, pichar a igreja, profanar o sacrário, misericórdia, Então, assim, essas profanações, elas são coisas muito sérias, Que está mexendo com objetos sagrados, com coisas santas. E nós não devemos de forma alguma fazer isso, Os terços, seja lá os objetos sagrados que forem, Não se deve brincar com essas coisas, não se deve banalizar aquilo que é santo, Mas continuando então, depois que isso acontece, e aqueles turíbulos vão ser realmente reutilizados ali dentro da realidade do templo. E lá no versículo 6 vai dizer: ora, no dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão. Parece que o povo não aprendia, Parece que o povo via as coisas acontecendo, mas era um povo de cabeça dura, era um povo que não compreendia. Tinha acabado de ver a revolta de Coré, viu que todo mundo ali tinha morrido, e eles continuam na murmuração. E aí eles começam a murmurar: matastes o povo do Senhor, eles dizem a Arão e a Moisés. E crescendo o tumulto, Moisés e Arão voltaram-se para o lado da tenda de reunião e viram a nuvem que a cobria, e apareceu a glória do Senhor. Ou seja, Deus ouve, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso louvor, Deus vê o nosso sacrifício, Deus está atento a nós. Mas Deus também ouve a nossa murmuração, a nossa reclamação, E aqui esse povo começou a murmurar contra Moisés e Arão, consequentemente também estava murmurando contra o Senhor, E então a nuvem da glória de Deus aparece. Moisés já sabia que ali não ia dar coisa boa, O povo estava murmurando contra Deus, Deus se manifesta, e Moisés já pensa assim: olha, vai acontecer aqui algo complicado. E começa uma peste no meio do povo, Aquele povo que estava murmurando. Mas automaticamente Moisés diz a Arão que tome o turíbulo ali e se coloque diante do povo ali, entre vivos e mortos, para fazer a expiação pelo povo, para que a peste não fosse à frente. E aí vai dizer aqui, no versículo 12, Arão, obedecendo a palavra de Moisés, tomou o turíbulo e correu ao meio da assembleia, pois a praga já começava já no meio do povo.
deitou nele o incenso e fez a expiação pelo povo, colocando-se de pé entre vivos e mortos, entre os vivos e os mortos, deteve o flagelo. Sabe, meus irmãos, essa passagem me chamou muita atenção hoje, muita atenção. Porque aqui vai falar que uma peste começava no meio do povo e que o sacerdote Arão, ele vai se colocar ali com o seu turíbulo entre vivos e mortos, né? E que ele vai então deter a peste. E eu fiquei pensando no poder da oração, no poder da intercessão, e se nós temos consciência do poder da intercessão, qual é o número de pessoas que têm se colocado em oração dentre nós, entre vivos e mortos, como nós temos visto nessa pandemia? Uma peste que está assolando a face da terra no nosso tempo. E será que nós temos intercedido? Será que nós temos orado? Eu me pergunto, Charlene, você tem orado, tem intercedido, tem se colocado entre vivos e mortos diante dessa pandemia do coronavírus, né? Será que nós temos orado mais? Será que nós temos buscado mais o Senhor? Porque é necessário, meus irmãos, que nós oremos. É necessário que nós nos coloquemos mais intensamente diante do Senhor. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama para a presença dEle, né? O Senhor nos chama a intercedermos pelo povo e nós precisamos fazer isso. É necessário, né? Com esse golpe, vai dizer o versículo 14, morreram 14.700, além dos que tinham perecido na rebelião de Coré. Arão voltou para junto de Moisés à entrada da tenda de reunião e o flagelo terminou. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que eles te deem uma vara por tribo, ou seja, 12 varas de todos os príncipes das 12 casas patriarcais. E aí Deus fala com Moisés assim, que é para escrever o nome de cada tribo nessas varas, né? Que vai representar ali cada povo. Lá no versículo 20 vai dizer: e eis que a vara do meu eleito florescerá, e desse modo farei cessar diante de mim as murmurações dos filhos de Israel contra vós. Moisés falou aos israelitas e todos os príncipes lhe deram a vara, um de cada tribo, ou seja, 12 varas pelas 12 tribos, entre as quais também a de Arão. Moisés as pôs diante do Senhor na tenda do testemunho. Voltando, no dia seguinte, entrou no pavilhão e eis que tinha florescido a vara de Arão pela tribo de Levi. Tinham aparecido botões, tinham saído flores e amadurecido amêndoas. Moisés levou todas as varas diante do Senhor aos israelitas. Moisés levou todas as varas de diante do Senhor aos israelitas. Eles viram o prodígio e receberam cada um a sua vara. Então aqui falando da autoridade, né, do sacerdócio, dentro dessa realidade, né, que vai mostrar aqui que a vara de Arão é essa vara que vai florescer, né? Então, confirmando aqui a autoridade sacerdotal. Lá no capítulo 18, nós vamos continuar, né? Lá no versículo 25, o Senhor disse então a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da tenda do testemunho, seja ali conservada como um sinal, para que todos aqueles que quiserem revoltar-se, e assim possas pôr um termo às murmurações diante de mim, para que não morram. Então aquela vara serviu de sinal também, para que o povo não morresse diante das murmurações. Por aquilo que tinha acabado de acontecer, né, o Senhor dá esse sinal também. Moisés executou a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Os israelitas disseram a Moisés: nós pereceremos, estamos perdidos. Sim, estamos todos perdidos. Qualquer um que se aproxime do tabernáculo do Senhor morre. Acaso seremos todos exterminados? Lá no capítulo 18, o Senhor disse a Arão: tu, teus filhos e tua família, contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos no santuário. Tu e teus filhos levareis a responsabilidade dos pecados cometidos em vosso sacerdócio. Farás aproximarem-se do santuário contigo todos os irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te ajudem, quando estiveres com teus filhos diante da tenda do testemunho.
eles farão o serviço que te é devido e o serviço da tenda, mas não se aproximarão dos objetos sagrados, nem do altar, para que não morram, e vós juntamente com eles. Serão teus auxiliares. Então aqui volta a falar da realidade da tribo de Levi, né? Então Arão ali, como o sumo sacerdote, os filhos de Arão, executando esse serviço do sacerdócio, e a tribo de Levi ali, que vai trabalhar nos outros serviços do templo. Né? Então vai falar aí da realidade dos sacerdotes, vai falar da realidade dos levitas, né? Onde o Senhor vai dizer mais uma vez para os levitas: eu sou, lá no final do versículo 20, eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas, né? Então é muito interessante isso, né? Quando o Senhor vai dizer aqui para os israelitas que Ele é a sua herança. Tem um canto, né? Nós cantamos muito nos nossos grupos de oração, nós cantamos muito na igreja, onde nós dizemos isso, né? Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Eugênio Jorge canta, né? Não sei se é dele, mas ele canta. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero servir. Maravilhosa, né? Mas a gente vai dizer: pois tu, Senhor, és o meu amparo e a minha herança, né? Tu és a minha herança, assim como o Senhor disse para os levitas aqui, né? Lá no versículo 28 vai dizer: desse modo, fareis também vós uma reserva devida ao Senhor de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. E essa oferta reservada para o Senhor vós a entregareis ao sacerdote Arão. De todos os dons que receberdes, separareis uma parte para o Senhor. Isto é, tomareis a porção consagrada do que houver de melhor em vossos dízimos. Dize-lhes também: quando tiverdes separado o melhor do dízimo, o resto será para os levitas, como produto da eira ou do lagar. Podereis comê-lo com vossa família, porque é o vosso salário pelo serviço que prestais na tenda de reunião. Não cometereis pecado algum por causa disso, e não profanareis as santas ofertas dos israelitas, quando tiverdes separado o melhor do dízimo, para que não morrais. Então aqui vai entrar na realidade também do dízimo, né? Dentro disso nós podemos pensar também: será que eu tenho sido fiel no dízimo? Será que eu tenho ajudado, né, a igreja, a paróquia, as obras de evangelização? E aqui falando especificamente para os sacerdotes, né, que eles separavam então para eles aquilo que de melhor havia no dízimo por ordem de Deus, né? Então é claro que aí a gente entende também, trazendo para nós, né, para a nossa realidade, que os padres, né, eles precisam de ter ali o seu salário, né, de ter também a condição para que eles possam sobreviver, né? Que dentro da igreja em si é preciso, né? Precisa dar o dízimo, precisa de dinheiro, claro, gente, tudo precisa de manutenção. A gente tem uma casa, a gente tem luz, tem água, né? A gente tem tanta coisa. Lá na igreja também tem, né? A igreja também gasta luz, gasta água, tem funcionários. Então nós temos que também ajudar, né? Nós temos que devolver a Deus aquilo que Ele nos deu, né? Aquilo que nos deu de melhor. Então, nos coloquemos diante do Senhor, diante dessa palavra mais uma vez, entendendo que nós somos um povo consagrado a Ele e que nós devemos viver bem nessa consagração, que nós devemos ser dóceis e obedientes a Deus e não um povo murmurador e não um povo contestador, né? Porque de contestador e murmurador o mundo está cheio, né? Rezemos juntos então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.